Amém. Eu vou iniciar hoje uma série de mensagens com o nome A Virada. Hoje é a primeira ministração sobre esse tema, e eu creio que esse tema, assim como nós temos a série das mensagens Mente Iluminada, e transformou muitas vidas. Eu vi muitas pessoas serem tocadas e transformadas por aquelas mensagens, pela palavra de Deus. Hoje eu quero iniciar essa mensagem aqui, essa série, com o nome A Virada. Se alguém não tem um aplicativo da igreja no celular, você pode baixar o aplicativo. Ali tem o link da igreja, você vai entrar, você pode ali se membrar. Nós vamos ter, como foi falado, nós vamos ter um momento que vai ser o Integra Novos Membros, tá? E você pode ali cadastrar, então tem todos os dados ali para você cadastrar. E também olhar as mensagens da igreja. Bom, vamos lá. Atos capítulo 16, versículo 25 a seguir. Vamos fazer essa leitura. E diz assim: por volta da meia-noite, Paulo e Silas estavam orando e cantando hinos a Deus. Os outros presos os ouviam. De repente, houve um terremoto tão violento que os alicerces da prisão foram abalados. Imediatamente, todas as portas se abriram e as correntes de todos se soltaram. O carcereiro acordou e, vendo abertas as portas da prisão, desembaiou sua espada para se matar, porque pensava que os presos tivessem fugido. Mas Paulo gritou: não faça isso, estamos todos aqui. O carcereiro pediu luz, entrou correndo e trêmulo, prostrou-se diante de Paulo e Silas. Então, levou-os para fora e perguntou: senhores, que devo fazer para ser salvo? Eles responderam: creia no Senhor Jesus e será salvos, você e os de sua casa. E pregaram a palavra de Deus a ele e a todos os de sua casa. Naquela mesma hora da noite, o carcereiro lavou as feridas deles. Em seguida, ele e todos os seus foram batizados. Nós acabamos de ler aqui a passagem de Paulo e Silas, homens de Deus que tinham sido presos. E o tema dessa mensagem, A Virada, é porque nas nossas vidas existem situações que parecem ser o fim. Mas, na verdade, é o início de uma nova vida em Cristo. É o início de novas oportunidades. Eu quero que você entenda que quando Deus quer te levar para um próximo nível na sua vida, vai acontecer coisas que antes não acontecia. Você vai se sentir muitas vezes deslocado em lugares que antes você se sentia bem. Você vai ficar muitas vezes inquieto com amizades que antes parecia estar tudo certo. Porque quando Deus quer nos levar para um próximo estágio da vida, tem coisas que você não vai poder levar. Aqui nós estamos vendo, então, Paulo e Silas. Eles acabaram de ser presos. Eles estão na prisão, literalmente. Estão amarrados, acorrentados, porque eles estavam fazendo a vontade de Deus. Eles expulsaram demônios de uma mulher que acompanhava eles. E por essa razão, por libertar aquela pessoa,
de espíritos malignos, eles foram presos. Não pense que fazer a vontade de Deus vai agradar todo mundo. Não pense que você estar lendo a Bíblia e orando e buscando a Deus vai agradar todo mundo. Posso ser sincero com você? Sim ou não? Muitas vezes vai desagradar as pessoas mais próximas. Por quê? Porque elas não estão entendendo o que Deus está fazendo no teu coração. Vida com Deus é pessoal. Mas o que mais vai impactar essas pessoas é que ao invés de você querer se vingar, querer fazer o mal para elas, você vai manifestar amor, manifestar perdão, manifestar graça. E isso é o que chama a atenção das pessoas mais próximas. Não é o fato de você ler a Bíblia, mas é o fato de ela ver o que a Bíblia está fazendo com você. Não é o fato de você ir na igreja, mas é o fato de você começar a ter uma outra maneira de viver, pensar, onde ela vai dizer tem alguma coisa acontecendo com ele ou com ela. Então as pessoas, os parentes, os familiares, eles podem até não ir contra você, ir na igreja, ler a Bíblia, mas quando eles veem que você está mudando com eles, amando mais, perdoando, dando oportunidade, conversando, queridos, isso aí não tem como, ninguém vai contra. Amém? Eles estão presos, eles estão acorrentados, e eu quero então aqui falar algo, alguns princípios, para que você entenda de que há situações na vida que não é o fim, mas é Deus te sinalizando, é tempo de mudar. Olha para a pessoa que está do seu lado e diga para ela assim, é tempo de mudar. Mas não é querer ir para os Estados Unidos, ou não. É tempo de mudar hábitos, pensamentos, crenças. Porque a primeira coisa que a gente pensa quando acontece algum BO é de mudar geograficamente. Sim ou não? Quando os teus filhos tiverem algum BO para resolver na escola, vai lá e resolve junto com ele. Mas não troque ele de escola, porque você vai estar ensinando para ele o seguinte, quando você tiver um BO na vida, você pega e troca de lugar. Não, resolve. Maturidade faz as pessoas querer resolver e não fugir. Amém? A vida não se resume, queridos, naquilo que nós podemos ver com os olhos naturais e tocar. A fé vai totalmente contra. Eles estão presos, acorrentados. Aos olhos naturais não tem o que fazer. Mas eles estão fazendo algo que os olhos naturais não enxergam. Eles estão fazendo algo que não tem como tocar. E aí é que está o poder de Deus. Eles não pediram um martelo, um maçarico, eles não pediram nada, nenhuma ferramenta. Eles estão ali louvando e adorando a Deus. Existem adversidades, lutas na vida que a gente fica para lá e para cá, ansioso, preocupado, procurando ferramentas, procurando conexões, o que eu vou fazer? E muitas vezes a solução já está em nós, através do louvor e da adoração. A verdadeira fé louva e adora a Deus, mesmo sem sentir. E muitas vezes o céu parece que está fechado, mas não está, querido. Deus está sempre nos ouvindo. Deus está sempre te ouvindo. Ele pode não te responder imediatamente, mas a resposta vem quando você persevera, continua, não desiste e sabe conscientemente que Deus está presente. Eles estão na prisão. Deus está presente.
Você está passando por lutas, pela pior fase da vida, eu não sei, Deus está presente. Você está passando pela melhor fase da sua vida, Deus está presente. Eles estão louvando a Deus. E o primeiro ponto que eu quero falar contigo aqui é: a virada começa na adoração e louvor. Está doendo? Louve. Está difícil? Louve. Está passando por lutas? Louve. Manifeste a sua fé. Está ansioso? Louve a Deus. É uma decisão. Não é por sentimento, não é porque você quer ou não, mas é uma necessidade minha e sua louvar a Deus. Deus não tem a necessidade de ser adorado, porque Ele já é Deus. Nós, como filhos de Deus, temos a dependência e a necessidade de louvar e adorar a Deus. Porque quem não louva e quem não adora passa para o outro lado, que é o lado da murmuração, da negatividade. E aí as coisas vão piorando cada vez mais. Você já reparou quando nós determinamos uma disciplina espiritual? Vou começar a ler a Bíblia, começa a vir várias coisas tentando te parar, porque o inimigo sabe que se você continuar, a virada venha logo ali na frente. Quando você determina, eu vou no culto, eu vou ler a Bíblia, eu vou começar a orar, é isso mesmo, parece que piora, mas não piora. É aquilo que estava atrapalhando a tua vida, vindo à tona, para que Deus possa remover. É por isso que quando nós buscamos a Deus, tem coisas que, nossa, mas eu era tão feliz ficar um domingo tomando chimarrão, com pessoas, com conversas que não edificam, e agora não faz mais sentido, queridos, era aquilo ali que estava te travando. Eu não sou contra chimarrão, é bom e tal, mas o dia inteiro conversando de cacacá e kikiki. Fala para a pessoa do outro lado, chega de cacacá e kikiki. É demais. Você quer saber o nome de um dos inimigos? É entretenimento. Cuidado. Tudo que é demais, estraga. Então vai lá, fica um tempo, toma um chimarrão, cacacá, kikiki, papapá, legal, tal. Quando vê, o Espírito Santo está te chamando. Ei, acabou o recreio. Vamos orar, vamos ler. Aí você tem que estar preparado, que alguns vão dizer assim, está se achando. Agora que está indo na igreja. Eu fiquei sabendo uma sala que está indo na igreja dos ricos. Quem é rico aí, levanta a mão. Eu já li a mente de alguns. Quem é filho de Deus é rico. É sobre isso. Porque a pandemia nos ensinou de que dinheiro, que muitos tinham de milhões e milhões, estavam na mesma situação daquele que não tinha ou daquele que tinha bem menos. A riqueza está quando nós acessamos a presença de Deus. Agora o inimigo fica aí na mente, né, de alguns tentando dizer, mas sim, nós precisamos de dinheiro, lógico que precisamos. Mas nós dependemos de Deus. Então nós somos ricos, querido. Nós somos ricos por quê? Porque Deus é o dono do ouro e da prata. É Ele quem dá a provisão em todas as áreas. Nós precisamos crer nisso. Isso não quer dizer que não vamos passar por situações difíceis. Isso não quer dizer que não vamos passar por adversidade. Mas nós temos o acesso. Então a virada começa com adoração e louvor e nós seremos tentados a ficar murmurando e reclamando. Porque o inimigo sabe que quem adora e louva, mesmo no dia mau, de repente vem a virada. É por isso que ele dá risada, quem fica murmurando, reclamando.
Quem fica criticando, ele dá risada porque ele sabe que a virada de Deus não chega. Entra num ciclo, num looping terrível. Altos e baixos, altos e baixos, altos e baixos. Então, mesmo preso, Paulo e Silas, eles oravam e cantavam louvores a Deus. O que eu aprendo com isso e compartilho contigo é o seguinte: não era o lugar que determinava a adoração e o louvor de Paulo e Silas, mas a fé que eles tinham em Deus. A Bíblia diz que nós somos vasos, e dentro desse vaso tem um grande tesouro, que é o Espírito Santo, que é o próprio Deus dentro. Nós guardamos a casa, protegemos o carro, protegemos tudo que é externo, mas esquecemos de proteger o maior tesouro que a gente tem, o Espírito Santo de Deus. Como que eu não protejo? Quando eu aceito pensamentos contrários ao que a Bíblia diz. Quando eu não estou adorando a Deus e olhando para as promessas de Deus, mas estou reclamando e murmurando. Proteja o tesouro que Deus colocou dentro de você, que é a palavra de Deus, que é a presença do Espírito de Deus. Então não é sobre lugares, não é sobre as circunstâncias que vai fazer você buscar a Deus ou não, que vai fazer você louvar ou não, que vai fazer você levantar as mãos para louvar ou não, ou abrir a boca para dizer: Deus, eu te amo, eu te adoro. Não são as circunstâncias, é a fé que você carrega dentro de você. Porque fé não é você dizer que ama a Deus, mas é você amar em obediência, independente da circunstância. Você está passando, então, por um processo, e a virada está logo ali. Nós estamos em transição para uma nova virada, porque o Deus que nós servimos nunca nos deixa no mesmo estágio. É daqui para aqui, daqui para aqui, até chegar ao céu. Então não olha para a circunstância, não olha para o que é terreno, não olha para as lutas, olha para a promessa e olha para Deus. E não fica ouvindo pessoas que não estão acessando o que você está acessando. Eles adoraram. Então não é sobre o lugar. Você talvez trabalha num lugar, você é cristão e ninguém é cristão lá, e você reclama: só eu sou cristão lá, e que bom, lá Deus está te chamando para ser luz e ganhar aquelas vidas para o Senhor. Então a virada, ela não começa quando a porta se abre. A virada na nossa vida em Deus começa quando o nosso coração decide louvar em meio às lutas. Tem gente que espera ser feliz quando a porta se abre. Não, queridos, a felicidade, a alegria não é porque a porta se abriu, mas é porque nós temos a alegria da salvação. Deus está derramando graça. Deus está derramando saúde. Nós saímos de casa hoje, chegamos na igreja e podemos louvar e adorar a Deus. Queridos, tem gente que pagava tudo para fazer isso. E desde quando o Vitor nasceu, a gente sempre falava para as crianças: nós vamos um dia na Expo Inter, nós vamos um dia na Expo Inter. Todo ano, né? E aí hoje a gente acordou um tempo bonito, a gente fomos lá. E a gente caminhando lá, eu digo: Deus, olha que benção. Obrigado por ter saúde, da gente poder chegar, caminhar, estar junto. Agradeça a Deus. Obrigado por poder tomar um café, obrigado por poder fazer as coisas mais simples, porque as coisas mais simples, queridos, muitas vezes são as coisas que estão sustentando a sua vida. E a gente esquece disso. A gente abre a torneira, sai água. A gente esquece de agradecer. A gente faz assim, ó. Entra oxigênio. Agora fica um tempinho sem. Sim ou não? Fica sem água. Para ver o tendel que dá.
Então, cuidado para não esquecer de agradecer pelas coisas mais simples. Porque são as coisas simples e óbvias que nos sustentam. Sabe por que muitos não estão lendo a Bíblia? Porque tem acesso fácil. Tem no celular, tem no papel, tem no tablet, tem no iPad. Mas, queridos, a Bíblia diz que nós devemos buscar ao Senhor até quando conseguimos. Vai ter um tempo que não tem mais como buscar. Essa Bíblia aqui não entra no céu, mas a que está aqui e aí entra. Então leia a palavra. Quando nós louvamos, mesmo no vale da sombra da morte, como fala em Salmos, nós estamos profetizando vitória. Não é só você que é tentado em pensar coisas terríveis, negativas. Não, todos nós somos. Todos. Você recebe uma palavra no culto, logo ali depois o inimigo já quer colocar uma palavra contrária. Mas quanto mais você orar, louvar, ler a Bíblia, ouvir a palavra de Deus no culto, servir, se envolver em comunhão que edifica, mais as promessas e a palavra de Deus vai enraizando no teu espírito e você vai vencendo a carne. Vai vencendo as lutas, vai vencendo aquilo que você sabe que está te levando para o buraco. Pastor, mas eu não consigo vencer esse pecado, eu não consigo vencer esse hábito errado que eu sei que está me levando para a destruição. É porque o espírito não está sendo alimentado. Tem que alimentar o espírito com leitura. Leitura bíblica, com oração, com adoração, louvor. Queridos, não tem como, você não vai chegar em nenhuma igreja do mundo que vai dizer como é que eu tenho uma virada na minha vida e a pessoa vai te trazer algo sem ser ler a Bíblia, orar, adorar, louvar, comunhão, servir. Porque é o que a Bíblia ensina. Só que às vezes a gente quer o quê? A gente quer receber alguma palavra, alguma instrução assim, nossa, é só para mim essa. Não, querido. O que tem reservado para ti, que é só para ti, está no secreto com Deus. Agora eu quero que você preste muita atenção. O secreto vai ser sempre eu e mais alguém. Você e mais alguém. Você é que escolhe com quem você quer o seu secreto. E só tem duas opções. Deus ou Satanás. O mundo espiritual só tem duas opções. Você pode crer, não sei do que, do pafunço, do que não sei, não interessa. O mundo espiritual, no final das contas, são dois. Império das trevas e o reino de Deus. Ah, pastor, mas eu sou ateu à toa, eu nem acredito nisso. Não interessa. O mundo espiritual, crendo ou não crendo, é isso. É igual lei da gravidade, largou, caiu. Acabou. Mas nós somos daqueles que escolhemos buscar a Deus. Não a religião, queridos. Não quer dizer que você agora está buscando a Deus, agora você vai ter que ter... Não é sobre a aparência, mas é sobre a essência. É o que já tem aí dentro de você. Nós, como pastores, nós temos uma oração e nós temos um desafio de Deus. Qual é? Fazer com que saia de dentro do seu coração, da sua vida, aquilo que Deus já colocou. Dom, promessa. E às vezes a gente atende alguém, a gente olha assim e diz, meu Deus, olha o dom que essa pessoa tem. Só que ela precisa acessar. Você precisa acessar em Deus o que Deus tem para você. E você pode ter o pastor, um líder, você pode ter alguém dizendo, ei, você tem muitas bênçãos aí, você tem um tesouro dentro de você. Se você não buscar, não adianta as pessoas de fora te falar que você tem. A água que Deus tem para você, é só você que tem que beber. Tem uma fonte inesgotável e tem várias pessoas bebendo nessa fonte e a pessoa fica olhando e dizendo, nossa, essa fonte está matando a sede de muita gente, né? Que fonte legal, que fonte bonita, nossa.
Que legal. Mas e a sede que está dentro de você e você precisa ir até a fonte, que é Deus, para saciar essa sede da alma, essa sede que só Deus vai saciar. Estamos juntos na mensagem? Então a virada começa na adoração e louvor. Pastor, mas eu não sei, louva igual, fala palavras bonitas para Deus. Deus, tu é lindo, tu é meu Deus, tu é meu Senhor. Ai, pastor, mas eu não sei palavras bonitas, crenteza, eu não sei nem versículo. Não é sobre isso. É sobre você abrir a boca e dizer algo bom para Deus, algo que está no teu coração. Assim como você fala com uma pessoa. Fala. Deus vai remover lacres de pessoas que não estão falando com Deus. Estão calados, mudos. E Deus quer ouvir a sua adoração. Segundo ponto é, preserve em Deus, ou melhor, persevere em Deus. Não desista no primeiro obstáculo, nem no segundo, nem no terceiro. Continua. Persevere em Deus, porque a virada vem de repente. Olha o que diz o texto aqui. 25, por volta da meia-noite, ou seja, meia-noite. 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 Você percebe que todo mundo está num aceleramento assim terrível? Parece que todo mundo está atrasado, porque amanhã tem que fazer alguma coisa, ou depois tem que fazer alguma coisa. Isso impede a pessoa de ouvir a voz de Deus no presente. Fala assim comigo. A presença de Deus e a revelação de Deus não está no passado, não está no futuro, está no presente. Não tem como. Você não vai ouvir a voz de Deus no passado, você não vai ouvir a voz de Deus no futuro, mas se você colocar alma, espírito, alma e corpo no presente, você vai ter revelações de cura do passado e revelações de promessas do futuro. Por isso que o inimigo quer causar depressão, por isso que o inimigo quer causar ansiedade, por isso que ele quer que a sua mente fique focada na preocupação que tem pela frente, naquilo que aconteceu lá atrás, porque ele sabe, ele bloqueia o agora. Bloqueou o agora, já era. Deus fala, Deus revela, Deus mostra, Deus ministra, Deus cura. Deus está dizendo, ei, eu estou aqui, e a pessoa não consegue ver, não consegue ouvir. Por quê? Porque ela quer viver o amanhã e ela quer resolver o passado. Não. É estando focado no presente em Deus, espírito, alma e corpo, pensamento, que a gente começa a ouvir a voz de Deus e curar o passado e ter visões do futuro para a gente se movimentar em direção às promessas de Deus. Então persevere. Nós estávamos essa semana conversando com um pastor lá da igreja Betel de Guaíba, pastor Oséias. E eles passaram por uma luta na igreja lá. 2022 deu um fenômeno de temporal, não sei explicar direito, mas um fenômeno. A igreja foi nem uma lata de sardinha assim, ó, caiu, toda. Foi tudo. Eles demoraram 1 ano para reconstruir a igreja. O empresário da cidade, que não congregava com eles, em 1 ano, abençoou a igreja para eles estarem lá fazendo os cultos durante a reconstrução da igreja. 2022. Depois, quando deu a enchente, a igreja pegou água. Só que é o seguinte, 2022 a igreja era 10/20 a nave da igreja, o templo, 10/20. Na reconstrução e após a reconstrução e também as enchentes e tal, hoje eles têm uma igreja lá com 1.000 lugares. Até mais, né? Até mais. 2.000 membros e tal, e a igreja vivendo algo extraordinário de Deus. Agora, olha, e a gente conversando com eles, nossa, que história linda, porque por muito menos tem gente que desiste. Então, aquilo que parece ser o fim, queridos, é Deus sinalizando, eu quero levar para o próximo nível, eu quero que vocês cresçam, eu quero que vocês estejam num outro nível, mas tem que passar primeiro por isso aqui. Porque é na dificuldade que a dependência aumenta. Mas a virada está ali na frente. Agora, cuidado com a religião, porque a religião quer dizer que você tem que sofrer a vida inteira. Não, não é sobre isso, não. Não tem gente que vive assim, que parece que ser cristão tem que sofrer a vida inteira, tem que chorar a vida inteira. Não, filho.
Tem gente que está na igreja, está buscando Jesus e olha para o pessoal que está fora, que está no mundo, olhando assim, eles são felizes, eu sou triste. Não, é bem ao contrário. A diferença é que a gente está tendo dificuldade de manifestar alegria. Entra na igreja, parece que põe uma camisa de força dos doidos, assim, ó. Aí vai ver um show lá, não sei de quem, lá fora, os caras... Entra na igreja... Está amarrado em nome de Jesus esse espírito maligno. O pior espírito é o espírito da religiosidade, queridos. Porque o espírito da religiosidade faz a pessoa ter comportamentos de um santarrão e critica todo mundo. Está sempre assim, ó. Entende? Ei, você é livre em Cristo. Quem é livre em Cristo, fala comigo assim que você vai ser bonito, fala. Quem é livre em Cristo, cuida da própria vida. Uhum. Agora, serve outras vidas. Ama outras vidas. Irmão, se você tem mais de um ano, tem um tempo de igreja, já tem e não serve, ou serve quando quer, tem alguma coisinha errada aí no seu coração. Porque andar com Cristo e ser cristão é justamente fazer muitas vezes aquilo que eu não gostaria. Não tenho vontade de servir, não tenho vontade, eu quero só receber, só receber, só receber. Visão. Porque tem coisas e tem viradas na vida que a gente tem quando a gente entrega. Quando a gente serve. Eu não estou dizendo para você esquecer da sua vida para servir. Não, não. Estou dizendo para você ter um equilíbrio e saber que a vida não é só sobre receber, é também sobre doar. Afinal, só cresce e prospera na vida quem serve. Pode observar uma pessoa doente, uma pessoa com doenças psicossomáticas, uma pessoa, o contexto pode ser clínico? Pode. Mas, queridos, não é nenhuma e nem duas pessoas que não entenderam ainda o pilar do servir. Porque, irmão, quando a gente faz algo para o outro, glorificando a Deus, Deus recompensa. É fato. É por isso que a igreja, quanto mais se levantaram contra a igreja em toda a história, mais ela cresceu. Tentaram tirar as Bíblias, mais Bíblia apareceu. Tentaram matar os cristãos lá com os leões no Coliseu, enfim, e toda a história, mais cristãos apareceram. Não tem. Porque Deus está conosco. Paulo e Silas estão presos, parece ser o fim, mas eles estão adorando, só que eles não sabem o final disso. Eles estão adorando sem saber o que vai acontecer. Olha aqui, essa é a nossa dificuldade. A gente quer louvar a Deus só se Deus mostrar o que vai acontecer amanhã. Deus, eu quero saber se vai acontecer ou não. Me mostre, me dá aqui um grande sinal. E, queridos, eu tenho essa tendência, você tem, todos nós. Eu tenho, você tem, todos. De querer primeiro ver e receber para louvar e adorar. Isso não é fé. A fé vem antes. E eles estão louvando e adorando. A gente lê o texto, a gente pensa o quê? É fácil adorar eles. Olha o que Deus fez. Eles não sabem, mas vão ficar sabendo. Então, diga para a pessoa que está do seu lado, que hoje está bem legal fazer isso de novo. Diga assim, ó, você pode não estar sabendo agora, mas vai saber porque Deus vai te mostrar. Ah, pastor, tu nem sabe o que eu estou passando, como é que você fala isso? É Bíblia, mas tem um outro ponto. Até aqui, você já não passou por grandes lutas e Deus não tem te cuidado? Tem ou não tem? Então imagina buscando mais e mais. Quem já ficou doente aqui, quase perdeu a vida, já sabe, Deus cuidou. E tem tantas coisas, assalto, enfim, várias coisas que Deus cuidou, sempre estava ali. Imagina buscando, querido. Então, o segundo ponto, persevera, continua. De repente de Deus vai acontecer. Olha o 26.
que diz no versículo 26? Vamos lá. De repente houve um terremoto tão violento que os alicerces da prisão foram abalados. Imediatamente todas as portas se abriram e as correntes de todos se soltaram. Existem correntes emocionais, existem correntes mentais, existem correntes espirituais, que no louvor e na adoração elas se rompem. Você já parou para pensar, queridos, por que os estádios são lotados? Você parou para pensar por que existem shows lotados de gente pagando R$1.000, R$500, um show, ingressos que é R$300, R$400, dependendo se é final, é R$500, os caras pagam muito dinheiro para ir no camarote, para não sei o quê. Por que os irmãos acham que tem homens que não têm dinheiro e não dão leite para os filhos, mas pagam R$100, R$200 um ingresso e R$300 para tomar cerveja e coisa arada no estádio ainda? Já pararam para pensar o porquê que isso acontece? O que faz uma pessoa fazer isso? É porque lá ela está dedicando o seu tempo, sua emoção, seus pensamentos a algo que dá uma sensação de que ela está vivendo. Ela está na arquibancada olhando um jogo, mas na mente dela é como se ela estivesse jogando. É por isso que eles brigam, é por isso que eles dão a vida, é por isso que eles dedicam tempo, deixam de estar com os filhos para estar lá, porque na mente deles ainda eles estão lá batendo pênalti, estão lá jogando, e o povo sabendo disso, eles sabem como manipular. Torcidas que durante a semana querem ir lá invadir porque se acham e estão perdendo tempo na vida. Eu não sou contra o futebol, mas, queridos, nós temos que saber o limite de tudo. Agora, com Deus, não. Com Deus, você mesmo, em Deus, cria a tua própria história. Você não vai ficar na ilusão de viver algo que é a história do outro. Não, Deus quer que você viva a sua história. É por isso que igreja não é estádio de futebol, não é arquibancada, não são poltronas de um cinema, onde você senta e vê a história de outros. É um local onde você senta e Deus fala com você, para você ter a sua própria história, na igreja, na família, no trabalho, na sociedade, por onde quer que passe. Diga assim: eu quero viver a minha própria história em Cristo. De repente houve um terremoto. De repente, as coisas aconteceram. De repente, os alicerces da prisão foram abalados. De repente, as portas se abriram. De repente, as correntes de todos se soltaram. Há um de repente para a minha vida e para a tua vida nessa noite. Por isso, continue louvando e adorando. Se você não conseguia fazer isso, faça. Esqueça a religião. Esqueça o que te falaram sobre igreja, esqueça o que te falaram sobre Deus, esqueça o que te falaram sobre pastor, esqueça o que te falaram sobre crente, esqueça de uma vez por todas, porque se você ouviu coisas das trevas a respeito disso, é a maior prisão que impede uma pessoa de ter a presença de Jesus. Vai pelo que a Bíblia diz. E viva por aquilo que Deus está revelando para a tua história. Para a tua história. Eles estão presos, mas eles estão na presença. Eles estão presos, mas eles estão agradando a Deus. Então, queridos, pode ter lutas que você está passando, que muitos estão olhando assim, dizendo, mas você sabe que está na presença de Deus e é o que basta. Porque quando o terremoto chega, quando os alicerces da prisão são abalados, quando as portas se abrem, as correntes de todos se soltam, aquele que prendeu vai ser aquele que se converteu. Aquele que falava mal é aquele que vai ver que Deus está na tua vida.
Aquele colega no trabalho que se levantava contra você, tentava puxar o tapete, ele vai ver que não é contra você, mas existe um Deus que está em você e não tem como. Então não se preocupe. Não se preocupe em perder o emprego, não se preocupe que alguém vai tomar o teu lugar, porque ninguém toma o lugar da tua história. A história é tua, Deus é teu e você está continuando nesse caminho. Existem pessoas que vivem assim. Se preocupam de perder o emprego, se preocupam de perder tudo. Sim, nós temos essa tendência e eu tenho que tomar cuidado para que as preocupações também não tomem conta da minha mente. Só que isso é uma batalha de todos. Não é só sua. Só existe alguém que consegue remover e nos fortalecer, que é Deus, que é Jesus, que é o Espírito Santo de Deus. Então, o que parecia fechado e definitivo, Deus mudou de repente. E eu gosto demais disso, porque as coisas de Deus não é do nada, é de repente. Então, o que parece que está fechado na sua vida, parece que é definitivo, parece que nada mais interessante vai acontecer, continua buscando, porque Deus está te chamando para o secreto, continua louvando, continua buscando, continua orando, continua louvando, que de repente o céu se abre, as portas se abrem, aquilo que parecia que não ia vir, veio. A Bíblia fala de esperança, a Bíblia fala de fé, a Bíblia fala de nós estarmos com a mente focada nas coisas do alto, na sabedoria do alto, por mais que tenha alguém tentando levar você para baixo. Deus nos eleva. Deus nos eleva. Você pode entrar numa celebração como essa oprimido, mas vai sair livre, em nome de Jesus. Você pode entrar numa celebração como essa, de um jeito, cabisbaixo, triste, achando que é o fim, mas de repente, o Espírito Santo de Deus muda a tua história. E a história, ela é mudada de dentro para fora. Não espere mudar algo externo para você ter experiências com Deus. Busque ter experiências com Deus para que a história externa comece a mudar. Terceiro ponto. A virada liberta você e os que estão ao seu redor. Ei, você pai, não quer buscar Deus por você, busque pelos seus filhos, porque o que você vencer na tua geração, os teus filhos não vão passar. Amém? Eu sei que você está enfrentando batalhas porque o seu pai não venceu as batalhas e veio como herança. Agora, você já pensou nos seus filhos? Vença as batalhas, busque Deus. Por mais difícil que seja, busque, continue, porque as batalhas que você estiver vencendo na tua geração, a próxima geração vai estar livre para viver o extraordinário de Deus. Então, as correntes não só de Paulo e Silas se romperam, mas de todos os presos. Ou seja, quando nós louvamos a Deus, muitas pessoas que estão ao nosso lado serão também abençoadas. Pastor, mas tem muito ingrato, tem ingrato, tem ingrato, tem gente que vai e não tem. O importante é que através de você flui bênção. E quem te acessa vai perceber logo que Deus é contigo. As correntes de todos os presos soltaram. Então o milagre que Deus faz na sua vida influencia as pessoas em sua volta. Então cuidado com quem você anda. Cuidado da mesa que senta. Porque o que existe é algo que muitos cristãos não acreditam, é a transferência de unção. O que é isso? É o que os olhos naturais não enxergam e que os ouvidos naturais não conseguem escutar. Somente quem tem visão aberta, espiritual, e quem tem discernimento em Deus consegue enxergar a intenção de boas palavras, a intenção de mãozinha nas costas,
A intenção de um chazinho, um cafezinho, com uma intenção lá atrás que não é de Deus. O inimigo vem senão para roubar, matar e destruir. Querem ver no próprio contexto da história? Eles tinham expulsado alguns espíritos malignos de uma mulher, sim ou não? Ok, vamos ver o que essa mulher dizia? Ela estava seguindo Paulo e Silas e ela falava assim, ó, por alguns dias, estes homens são judeus e... Não, desculpa, não é aqui. Estes homens são servos do Deus Altíssimo e anunciam o caminho, que é Jesus, o Evangelho, o caminho da salvação. Pergunto, o que ela estava falando era verdade ou não? Sim ou não? Mas a intenção por trás era maligna. Tanto é que, após alguns dias, percebendo que sua esperança... Ela continuou fazendo... Versículo 18, coloca no telão, por favor. Atos 16, 18. Olha aqui. Atos 16, 18. É importante falar isso, queridos, porque você pode estar perdendo discernimento e unção por causa disso. Ela continuou fazendo isso por muitos dias. Finalmente, Paulo ficou indignado. Voltou-se e disse ao Espírito, em nome de Jesus Cristo, eu ordeno que saia dela. No mesmo instante, o Espírito a deixou. O que ela falava era verdade. O que ela falava estava correto, mas a intenção do coração era maligna. Então, ensine os seus filhos de que alguém lá na escola pode chegar nele falar o que é verdade, falar o que é bom, falar o que parece legal, mas a intenção é fazer ele cair e dar risada dele pelas costas. Porque, queridos, nossos filhos têm a luz, têm Cristo. E não pense que o inimigo não vai tentar tirar isso, esse brilho. Ensine os seus filhos a se protegerem espiritualmente. Só que tem pai que não quer ler Bíblia, não quer orar, acha uma caretice. Vai chegar na escola, vai chegar no mundo, vai ser influenciado facilmente. Então o milagre de Deus faz a influência, o que ele faz na nossa vida, influencia outras pessoas. E isso é glória para Deus, amém? Mas o parabéns é nosso. Diga assim, a glória é de Deus, mas o parabéns é nosso. Deus se alegra quando vê um filho orando, quando vê um filho buscando, quando vê um filho que tira tempo na presença de Deus. Queridos, na presença de Deus não tem como ter dor, não tem como ter nada, a gente só sente a presença de Deus. Deus, muito obrigado. Muito obrigado. Então, o testemunho da virada pode salvar outras famílias, a sua família também. Quarto ponto e último, e vamos para o final. A virada gera salvação. Percebe isso? O carcereiro que pensava em se matar perguntou: o que devo fazer para ser salvo? Deus então vai usar as suas dores transformadas em vitórias para quê? Vai usar como plataforma para evangelizar outras pessoas. Queridos, deixa eu te falar algo. Se você sair desse culto sem convidar ninguém para vir no próximo culto, quarta-feira tem culto 20 horas, domingo que vem, tem alguma coisa errada. Porque quando nós provamos de Jesus, nós queremos que outras pessoas também sintam, vivam e sejam transformadas. Talvez não igual, lógico, não igual, mas que tenham a oportunidade de ouvir a voz do Espírito Santo. E não tem nada a ver sobre, você chato, não, querido. Chato é que não convida, está vendo a pessoa se lascando na vida, mas não convida para ir no culto. Não convida para vir na celebração. Não quer falar culto, porque as pessoas, culto, fala celebração. Muda. Peça para Deus sabedoria, muda a linguagem. Vamos lá numa celebração. Celebração vai ter o Red Hot Chili Peppers lá, vamos lá. Cria uma estratégia, amém? Para ganhar vidas. Fala para a pessoa assim, nós vamos lá na Nova Vida. Onde é que é aquilo lá? Nova Vida, vamos. Tá, mas é a igreja, Nova Vida, vamos lá. Ele chega aqui, é a igreja.
assim, o mundo está assim de estratégias para levar as pessoas para o inferno. Só que nós, igreja, a gente quer andar tudo. Vamos lá na igreja, cultuar o Senhor, aleluia, glória a Deus. Ela já tem um formato sobre igreja, sobre tudo isso na mente dela. Ela não vai vir. Agora, se ela vê a transformação na nossa vida e um convite, eles não esperem um familiar seu chegar em você depois de tantos anos e ela está padecendo na vida e dizer, você sempre se deu bem, né? Eu via que você ia no culto, você orava, você nunca me convidou. E eu sempre esperei o teu convite. Eu queria era o teu convite. Porque eu vi o quanto Deus estava fazendo e fez e faz na tua vida. Só que se passou 5 anos e eu estou quebrado. E agora você vem me convidar, né? Seja ousado. Porque o cumprir o ID é para todos. É para todos. E Deus quer transformar nossas vidas através de uma pessoa. É através de uma igreja que é mal falada, é através de uma igreja que muitas estão falando, é através de uma igreja. E é através de uma pessoa imperfeita, como eu e você. Paulo e Silas são imperfeitos. São pecadores, mas agora eles estão justificados pelo Senhor. A propósito, Paulo era Saulo, que perseguia os cristãos e prendia os cristãos. Agora ele está orando a Deus, e agora ele está louvando a Deus, e o seu louvor gera uma atmosfera naquele lugar ao ponto de libertar outros presos. Ei, não importa o que você fez no passado, se arrependa, crê em Jesus, deixa e vai viver o que Deus tem para a tua vida. Porque todos nós que estamos aqui, queridos, somos ex alguma coisa em Cristo. Então, não é a questão de que, porque cuidado com a pessoa que diz, o fulano lá, não entra nessa. Tapa os ouvidos, faz assim, ó. Ou pergunta para a pessoa assim, quando a pessoa vem com uma conversinha, pergunta, você orou hoje? Você já vai entender. Bem? Saiu do culto, está ali, pergunta de boa assim, você orou hoje? Para ser educado, né? Tipo, você orou hoje? Ou diz assim, vamos orar? O carcereiro pensava em se matar. Mas quando ele viu a atmosfera, ele viu a presença de Deus na vida daqueles homens, ele fez outra pergunta. Ele não perguntou como se faz para se matar, não, ele perguntou o que devo fazer para ser salvo. Então Deus quer te usar, queridos, nas dores que você passou, está passando, Deus quer te dar vitória para ser plataforma para que outras pessoas sejam alcançadas para Cristo. Aquela noite terminou, então, com uma família inteira batizada e cheia de alegria. Qual que foi a maior prisão de Paulo e Silas aqui? Foi sair da prisão? Continuar na presença de Deus. A maior vitória não foi eles ter saído da prisão, a maior vitória foi eles continuar na presença de Deus. Então, aquilo que estava te prendendo está sendo agora, em nome de Jesus, sendo quebrado, desamarrado. E eu estou falando do mundo espiritual, eu estou falando de fortalezas, como a Bíblia diz, fortalezas na mente, que são pensamentos e prisões que deixam a pessoa aprisionada. A pior prisão está na mente. A pior prisão está na mente. E Deus quer nos dar essa nova virada. Deus quer nos dar essa nova vida em Cristo Jesus. Agora, não espere alguém ter fé por você. Você precisa ter fé. Eu posso até antecipar para mim e para você o que logo após o culto, amanhã de manhã, durante a semana pode acontecer. O inimigo tentar trazer na sua mente de que tudo que você escutou não tem nada a ver. Você tem que olhar novamente para os problemas, para as dificuldades, porque é nisso que você tem que pensar. Não.
Nós temos é que pensar na palavra de Deus, meditar na palavra de Deus, declarar palavras proféticas, e eu sei que o que eu estou falando aqui eu serei tentado logo depois. Eu sei disso. E você também, mas aí é que entra a nossa fé. Nós perseveramos em Deus e vamos rompendo de vitória em vitória. Porque o que está em nós é muito maior que está no mundo. Pastor, mas eu não consigo ter uma fé assim. Ei, é normal ter ondas de batalhas, onde você acha que não tem fé, onde você acha que não tem. Por que Deus autoriza isso? Para a gente continuar dependendo dele. Então, vamos lá, gente. Aquilo que estava te prendendo, Deus está te mostrando nessa palavra aqui, porque é a palavra de Deus, viu? Não é lá, apóstolo Paulo e Silas, lá atrás. Não, isso é a história deles. Agora, qual que é a história que Deus quer escrever e dizer que você foi vitorioso em Cristo, salvo, onde parecia que era o fim, e Deus vai testemunhar para os outros, você vai testemunhar para os outros que você alcançou a vitória em Cristo porque perseverou, louvou, foi na igreja, orou. É isso, irmão. Existem muitos testemunhos. Você precisa contar o seu. Para quem? Para quem está andando com você, para a sua família, para os seus amigos, para quem trabalha com você. Essa depressão que estava te matando, as pessoas precisam saber que Deus removeu e deu uma virada na tua vida e agora tu é uma pessoa alegre. Testemunho só acontece onde tinha algo dando errado. Milagre só acontece onde tinha doença, onde tinha alguém que precisava. Só que para acontecer milagre precisa ter fé. Necessidade não atrai milagre. O que atrai milagre de Deus é a fé. E se você precisa de ajuda, peça ajuda a Deus. E se precisar pedir ajuda para alguém, peça ajuda para alguém que possa te acessar em Deus. Não colocar mais peso na sua vida. Cuidado para quem você abre sua vida. Cuidado para quem você fala algumas questões aí que você deveria estar falando somente para quem é ético e vai acessar você com Deus. Cuidado com aqueles que vão falar aquilo que você quer ouvir. Porque é nessas que muitos se perdem. Ah, eu não gostei de ouvir, então tem um bom nível de dar certo. Quando é de Deus. Convido o pessoal do louvor vir até aqui. A grande questão, queridos, é que o inimigo conseguiu nos distrair muitas vezes olhando para a religião, ouvindo coisa que não presta a respeito de Deus e de tudo que envolve as coisas de Deus na terra. E hoje Deus está dando uma virada na minha mente, na sua mente, no nosso coração, em ver as coisas de Deus e não ver as obras das trevas. A mesma Bíblia que você lê e Deus diz que um homem segundo o seu coração, que era Davi, é a mesma Bíblia que relata o assassinato que Davi cometeu, o adultério que Davi cometeu, e Deus não removeu da Bíblia. Você sabia disso? Você já parou para pensar que a mesma Bíblia que salva, liberta, conta testemunhos, bênçãos e tal, é a mesma Bíblia que conta coisas ruins de pessoas que fizeram? Por que Deus não se preocupa? Não, tira isso aqui, imagina, Davi, um homem, não. Porque, queridos, Deus continua sendo Deus. E a questão de Jesus vir a essa terra, ele não veio para nos causar, ou melhor, nos tornar perfeitos aqui na terra. Não, nós somos aperfeiçoados. Agora, como você interpreta a Bíblia, tudo que é de negativo na Bíblia é um alerta para nós, não segue. Não vai. Segue esse caminho. Amém? Então, até mesmo para nós lermos a Bíblia, nós precisamos estar com uma intenção de fé, uma intenção boa, porque senão a pessoa vai pegar até as coisas negativas da Bíblia. Ah, tá vendo? Davi também fez, eu vou fazer. Ó, tá vendo? Fulano, eu também vou. Não, irmãos, as coisas erradas que estão escritas na Bíblia serve de alerta para nós não seguirmos.
Agora, tudo que tem de promessa, tudo que tem na Bíblia de coisas que Deus fez e testemunhos, aí segue, continua, porque Deus está derramando graça, Deus está derramando na igreja. Então, louve no vale. Espere que o de repente vai acontecer. Continua, não desista. Compartilhe a libertação que você teve. Testemunhe a salvação. Testemunhe, fale. Pregue, fale de Jesus. Convide pessoas. Ganhe pessoas para Jesus, querido. Eu sei que se você soubesse que uma pessoa próxima de você tirou a própria vida, você ia ficar muito triste. Pois é, mas não vai trazê-la de volta. Então aquilo que tem que ser feito em Deus, faça. Dá um abraço. Dá um sorriso. Vai comprar pão, dá um sorriso para a pessoa. Ela pode estar passando pela pior fase da vida. Paulo e Silas estão presos, mas eles estão louvando a Deus, e o seu louvor causa um impacto, uma atmosfera em todos que estão em volta. Existe uma atmosfera no culto, a presença de Deus. E há um impacto muito grande. Não só dentro do templo, mas fora. O próprio bairro muda. Os vizinhos sabem que mudou, estava diferente aqui quando a igreja mudou. Muda, queridos, porque há um impacto grande. É a influência da unção que Deus nos deu. Então, convido você a ficar de pé.